Olá, o meu nome é Stacy. Eu tenho 20 anos e essa história aconteceu quando eu estava na faculdade. Sabe aquelas histórias sobre garotas boazinhas e caras durões? Ou sobre um cara nada popular e a rainha da escola? Vamos admitir que na vida tudo parece muito diferente das séries de TV, mas nem sempre. Assista esse vídeo até o fim e descubra como uma típica boa menina conseguiu o seu bad boy, como em um melodrama escolar. Eu tinha uma queda pelo Ethan desde o primeiro ano. Esse é o meu tipo favorito, o chamado cara malvadão que nunca vai olhar pra você. O pior era que, às vezes, o Ethan até prestava atenção em mim. Bem, ocasionalmente. Algumas vezes ele notava que eu tinha ido ao cabeleireiro ou algo do tipo. Eu não conseguia entender se aquilo era algum tipo de caridade, um elogio a uma garota com muitos complexos ou se ele estava apenas me trollando. Meu coração vibrava. Na maioria das vezes, o Ethan saía com uns caras do subúrbio. Ele ia de moto até a faculdade, embora o ir para a faculdade fosse um pouco de exagero. Ele não ia para a faculdade com muita frequência. Eu até tinha as datas separadas na minha agenda. O Ethan estava na faculdade hoje. E até uma linha separada todos os anos. O Ethan está tentando se transferir para outro curso. O fato é que, todos os anos, eles tentavam expulsá-lo da faculdade. E todos os anos, de alguma forma incrível, no último momento ele se mudava para outro curso. Você com certeza já esteve cercado por esse tipo de pessoa, não é? Enquanto você fica estudando por dias, o cara cospe no teto e de repente passa perfeitamente em tudo. E você só consegue arrancar os cabelos e perguntar, como? Bem, agora eu sei como. Esse ano, quando o Ethan tinha acumulado muitas tarefas perdidas, ele veio até mim para que eu pudesse ajudá-lo como amigo. E eu concordei. Eu não tenho uma vida, mas eu não estou fora de perigo e eu assisto a programas de TV. Eu sabia que aquela era a minha chance. Eu não tinha amigos. As relações com os meus pais, que moravam em outra cidade, estavam tensas. Então eu estava sozinha na época e tentava pensar menos sobre isso. Então não havia ninguém para conversar comigo e eu mudei de educadamente ignorada para a friend zone. Concordamos em estudar na sala dos computadores depois da aula. Muitos faziam isso. Foi a primeira vez que me maquiei na faculdade. Eu me senti incrivelmente estúpida, tão deslocada que era difícil de acreditar. Fiquei feliz por ter, no último momento, recuperado os sentidos. Eu corri para o banheiro, lavei o meu rosto e tirei tudo que eu tinha nele. Então, começamos a estudar juntos. Bem, tipo estudar. O Ethan não fazia nada e eu sabia que ele estava se aproveitando de mim. Mas aquela foi a primeira vez que nós nos falamos a sós em 3 anos. E ele me agradeceu calorosamente pela minha ajuda, então eu não pude recusar. Isso aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes, mas no final, aquela celebração da friend zone acabou. Eu fiquei doente. Com uma mão firme, porém trêmula, eu escrevi ao Ethan que eu não iria para a aula hoje. Então, o Ethan reclamou que aquelas eram as tarefas que ele precisava concluir urgentemente e talvez ele apenas me mandaria as tarefas e eu faria tudo e enviaria para ele. Eu quase concordei. Foi só no último momento que eu percebi que ele ficaria me enviando suas tarefas, que as nossas reuniões acabariam e que eu seria deixada na companhia das suas dissertações horríveis e testes meio escritos. E então eu disse não. Isso pareceu meio duro, não é? Na verdade, eu disse, não, Ethan, eu não posso fazer sem você. Já que estou doente, você pode vir até aqui? Além disso, você tem uma moto. Acho que não seria difícil. Minha vizinha, não éramos muito amigáveis, fez e ela foi passar a noite na casa de uma amiga. Eu tentei argumentar que não haveria nenhum mas até parece que ela me escutou. Fiquei feliz por não me permitir ser transformada em uma professora online de graça. E eu levei um tempo para perceber que eu tinha convidado para minha casa cara pelo qual eu era apaixonada. E eu estava com o nariz escorrendo, depressão e pijama. Eu corei e não era por causa da temperatura. Que vergonha! Tomei um monte de analgésicos, joguei fora os lenços de papel e esperei. O Ethan chegou com o rosto machucado, muito machucado.
eu não sabia onde exatamente colocar o gelo. E ele não me explicou nada. Ele brincou, dizendo que nós dois temos problemas de saúde e entregou suas tarefas urgentes para mim e uma sacola de laranjas. Eu fiquei ocupada até quase de manhã. Eram muitos testes e muita dor de cabeça. E então, o Ethan foi embora e fez uma última piada sobre como eu era inteligente, mas levava garotos para minha casa à noite, então eu deveria ter cuidado. E não tivemos nenhum como eu pensava. Passei metade do dia comendo laranjas e assistindo programas de TV. E quanto mais eu assistia, mais eles me afetavam. Você acha que séries de TV sobre amor adolescente ajudam muito em situações da vida real? São histórias esperançosas, mas muito convincentes se você estiver morto por amor não correspondido e testes incompletos de sociologia. De repente pensei, e se o Ethan realmente gostasse de mim? Mas então eu disse a mim mesma, não poderia ser. Eu era uma nerd com óculos e sem intimidades. Então eu decidi tirar o Ethan da minha cabeça, pensar nos meus próprios interesses e fazer algo sobre as minhas tarefas perdidas que estavam começando a se acumular porque eu ajudei aquele idiota com os estudos dele. O ano letivo acabou. Minhas notas estavam um pouco baixas, mas não tanto a ponto dos meus pais considerarem não me ajudarem com dinheiro. O Ethan novamente se deu bem e também foi transferido para o outro curso. E então, quando eu comecei a conseguir não pensar nele às vezes, ele apareceu do nada e me ofereceu um encontro. Pela minha ajuda, sabe? Eu fiquei confusa e concordei. Meu coração batia como se eu tivesse bebido 10 litros de café. Eu estava dividida entre sumir, fingindo estar doente, e colocar um lindo vestido. Até consultei a vizinha, e ela novamente disse o seu e resolveu me deixar em paz. Foi terrivelmente embaraçoso. No final, eu desisti. Decidi que não ia a lugar algum, pois o Ethan nem ao menos pensaria em mim no dia seguinte. Mais uma vez eu estava errada. Pois, tarde da noite, a minha campainha tocou, e sim, era o Ethan. Ele estava muito animado e disse que era a primeira vez que ele tinha sido abandonado. E por quem? Por mim. Perguntei de onde ele veio, e ele disse que se lembrava do meu endereço e que eu o dispensei e que agora eu definitivamente devia a ele um encontro. Bem, eu respondi no mesmo tom que o nosso último encontro, quando ele apareceu com o rosto machucado e não explicou nada. O que eu deveria pensar? O Ethan ficou em silêncio e eu também fiquei. E então eu disse firmemente que séries de TV eram séries de TV, mas eu não iria a um encontro com um cara que não me dizia uma palavra sobre a verdade. Então o Ethan me contou tudo. Ele disse que foi estúpido o suficiente para se endividar e agora ele precisava de dinheiro. Naquele momento eu pensei que agora ele iria começar a querer emprestar dinheiro de mim e eu não poderia ser tão boba. Mas o Ethan disse que ele mesmo juntava dinheiro há muito tempo. Descobri que ele trabalhava meio período em um dos clubes de um bairro ruim. Ele disse que logo receberia todo o valor para quitar a dívida. Então, o principal para ele era não ser expulso da faculdade e que ninguém contasse à mãe dele sobre aqueles problemas. Ele foi muito dramático, então eu o acalmei um pouco e eu assegurei que eu não conhecia a mãe dele. E é claro, eu perguntei como poderia ajudar. Era o Ethan, então sabe como é. O Ethan olhou para mim cuidadosamente, suspirou e disse que até recentemente ele teria apenas emprestado dinheiro de mim e não devolvido. Mas eu fui tão honesta que ele ficou até desconfortável. E de qualquer forma, este foi o encontro mais idiota da vida dele. Eu nem sequer ofereci chá. Provavelmente aquele era o momento certo para cairmos nos braços um do outro, como nas séries de TV. Mas eu estava com medo. O cara devia muito dinheiro a alguém, afinal. Entrou em brigas, mentiu, um cara durão. Era o meu sonho, é claro, mas não tão durão assim. Eu disse a ele que o encontro aconteceria quando ele se livrasse dos problemas e melhorasse em seus estudos, e eu melhoraria nos meus. Bem, o nosso primeiro encontro de verdade é amanhã. Sim, aquele sujeito incorrigível tinha finalmente resolvido a sua vida, embora ele teve que vender a moto e depois viver comigo por mais 6 meses, por comida.
A propósito, ele é um bom cozinheiro e ele está tentando me convencer de que, em vez de um vestido de noiva, é melhor comprar uma moto nova para o casamento. A propósito, a minha vizinha disse quando ela se mudou e eu a adicionei nas redes sociais. Se nós dermos certo, eu irei definitivamente contar para ela. Eu quero que pelo menos uma vez seja um apropriado. Você já viveu uma história típica dos filmes? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos que você gostar. Teremos novas histórias em breve. Olá, o meu nome é Kristen. Agora eu estou me preparando para ir para a faculdade e eu estou aprendendo a viver uma nova vida. Talvez você já tenha tido que lidar com uma perseguição obsessiva. Acho que as pessoas romantizam esse tipo de coisa. Eu mesma fazia isso. Assista esse vídeo até o fim. Eu vou te contar como uma perseguição me levou a me esconder no armário de um garoto. Quando eu gostei de um garoto pela primeira vez, eu descobri todas as suas redes sociais. Descobri com quem ele se comunicava, no que ele era interessado, de quem ele era amigo, para onde ele ia. Eu olhava tudo. Os arquivos salvos, a geolocalização, estudava os perfis dos amigos dele. E eu pensava que estava fazendo a coisa certa, pois eu queria saber mais sobre ele. Eu estava preparando as bases do nosso futuro amor. Ele estava no último ano, era um ano mais velho. Quando eu ganhei coragem de falar com ele pessoalmente, acabou que ele mal se lembrava do meu nome e eu sabia de tudo, inclusive o nome do gato da sua avó. Nunca chegamos a namorar. Então, eu mudei para o amigo dele, depois para o Jake do time de basquete, depois para o Mike, que estava fazendo aulas extras de cibernética comigo. Quando eu comecei a andar discretamente sob as janelas do Mike à noite e depois deixei um presente na porta dele, os pais dele, irritados, me escreveram várias cartas reclamando. Quando isso chegou à escola, um psicólogo falou comigo e o Mike me mandou uma mensagem para deixá-lo em paz. Eu chorei muito, aquilo foi horrível. Meus pais decidiram me ajudar a começar uma nova vida. Nos mudamos e eu comecei meu último ano com uma ficha limpa em uma nova escola. E claro, ele aconteceu comigo. Você já cometeu os mesmos erros? Eu faço isso sempre. Sim, nós não nos conhecíamos. Sim, ele não sabia nada sobre mim. Mas eu sabia o mais importante. Ele era bonito, ele combinava comigo e o seu nome era Sam. Uma vez eu ouvi a irmã dele chamá-lo para jantar. Eu criei um plano de abordagem através de uma conta falsa na rede social. Mas o Sam não queria se aproximar. Ele respondeu algumas vezes com uma carinha sorridente para os sinais que eu lhe dei. E então me baniu. Ele era tão reservado, seu perfil era muito vazio, até mesmo músicas favoritas ou fotos engraçadas não eram mostradas lá. Eu fiquei ainda mais interessada nele. Já era hora daquele cara inacessível ser o meu namorado, mas em vez disso, ele ficava na internet e não prestava nenhuma atenção em mim. E ele não postava nada. Eu estava louca por mais informações. Parti para o plano B e conheci a sua irmã mais nova, a Abigail. Eu aprendi com ela que o seu irmão era um fã chato de filmes antigos em preto e branco. Que droga! Era muito misterioso e eu não conseguia imaginar como alguém poderia gostar disso. Eu me inscrevi em uma das aulas extras de cinema e perguntei a Abigail sobre os filmes que o seu irmão gostava. Em casa eu os coloquei em uma lista. E então mais 2 coisas para a lista: cores e comidas favoritas. Depois de assistir metade daquela lista de filmes, eu decidi mudar a minha imagem. Eu queria ser como seu tipo favorito. Pedi aos meus pais para ir ao cabeleireiro, onde eu cortei e pintei o meu cabelo. Durante as minhas semanas de investigações, as minhas notas estavam caindo, então os meus pais ficaram descontentes. E os questionamentos começaram. Eu fiz o maior drama. Eu gritava que eu queria começar uma vida nova, que eu precisava de mudanças, novos cursos e hobbies. Gastei o meu dinheiro com vestidos vintage. No quesito filmes, eu me tornei a melhor das melhores. E então, quando eu estava para convidá-lo para assistir a um filme raro, a Abigail me convidou para a festa de aniversário dela. Aquela era a grande chance. Era uma chance em 1000.
uma festa onde o Sam e eu estaríamos na mesma casa. Eu já podia imaginar seus pais saindo à noite e uma grande festa começando. E depois assistiríamos a um filme juntos e seríamos deixados sozinhos. Mas aconteceu que o Sam não queria ficar com os amigos da irmã mais nova e foi passar a noite toda com os amigos. Eu fiquei terrivelmente chateada, mas eu me recuperei rápido. Eu tinha a noite toda para descobrir mais sobre o Sam. Ninguém prestou atenção em mim, então eu entrei no quarto do Sam. Eu olhei na mesa dele e não encontrei nada interessante. Cadernos, pendrives, alguns impressos. E ali estava o guarda-roupa. Eu encontrei algo muito estranho nele. Havia dinheiro lá, muito dinheiro, e em pacotes. Eu fechei aquilo rápido, disse que não estava bem e corri para casa. Eu realmente me senti mal. Aquele tanto de dinheiro não poderia aparecer no armário de um cara que era 2 meses e 3 dias mais novo do que eu. Eu presumi que o Sam estava envolvido com um crime. Mas como? Ele era um cara magro de óculos. Ele não parecia um criminoso que poderia roubar o iPhone de alguém. Então eu decidi que o Sam era um hacker e hackeava os códigos dos bancos. Eu precisava de um aliado na minha investigação mais do que nunca, então eu decidi recrutar a Abigail. Eu disse a ela que eu precisava de ajuda, ou melhor, não eu, mas o Sam, pois coisas estranhas estavam acontecendo com ele. Eu contei a ela sobre o dinheiro no armário, e ela imediatamente me chamou de stalker, mas ela concordou em me ouvir quando percebeu como eu estava preocupada. Você já salvou pessoas, mesmo que de um desastre imaginário? Isso é tão inspirador. Fizemos suposições uma pior do que a outra. Descobri com a Abigail que o irmão dela queria ir para a faculdade e os pais estavam preocupados de que eles não seriam capazes de pagar pelos seus estudos. Isso explicava tudo. Ele estava tentando conseguir dinheiro para a faculdade sozinho, mas ele ia arruinar a sua vida assim. E para descobrir tudo de uma vez por todas, nós combinamos de eu ir dormir na casa dela. Eu fiquei muito irritada com a sua indecisão. Não deveríamos falhar em uma operação tão especial. Ela disse que era assustador, desagradável e errado perseguir as pessoas. E se ela estragasse tudo? O plano era que a Abigail distrairia o Sam, ele sairia do quarto e eu me esconderia no armário dele. E então eu escutaria o que ele falasse e eu observaria o que ele estivesse fazendo. E então ela o distrairia de novo e eu sairia correndo do quarto. Mas quando eu estava entrando no armário, ela de repente entrou logo atrás de mim. Ela disse que iria também. Eu tentei empurrá-la para fora. Ela agarrou a porta, deixamos cair algumas coisas e tivemos uma grande briga. E de uma prateleira, algumas coisas e alguns bolos de dinheiro começaram a cair sobre nós. Eu estava terrivelmente brava. Não havia ninguém para distrair o Sam pela segunda vez. Ele deveria chegar a qualquer minuto e nós nos trancamos no armário dele para sempre, até de manhã ou até ainda mais tarde. Eu disse a ela que passaríamos fome. E ela murmurou algo sobre o seu irmão ir escovar os dentes e ele poderia querer ir ao banheiro ou tomar um copo de água na cozinha. Então ouvimos os passos do Sam. A Abigail começou a chorar e eu implorei para ela ficar quieta. Ela não parava. Eu tentava silenciá-la e sussurrava dizendo que o Sam ficaria ofendido se fôssemos pegas ali. Ele nunca a perdoaria e nós não salvaríamos o futuro dele. Ficamos no armário por meia hora, enquanto mais e mais camisetas caíam lentamente sobre nós da prateleira. O Sam sentou na cama com seu smartphone e não fez nada interessante. Ele ouviu música pop, se coçou e cutucou o nariz. A imagem romântica de um hacker desmoronou diante dos meus olhos. A Abigail sussurrou para mim que a sua perna estava dormente. Eu disse a ela para calar a boca. Começamos a fazer barulho, o Sam olhou e o meu coração saltou. E então o telefone dele tocou. Ele atendeu e ouvimos algo terrível. Amanhã, à mesma hora, você deve trazer uma arma. Aquela foi a gota d'água. A Abigail correu até o Sam, jogou suas camisetas e gritou que nós já sabíamos de tudo e que ele poderia nos contar. Os pais deles vieram correndo ao ouvir o barulho.
Eu percebi que eu ainda estava sentada no armário dele, coberta de dinheiro e de coisas caídas, e eu tentei sair. E então, os seus pais nos repreenderam. Ele disse que o dinheiro não era real. Ele e seus amigos usariam para uma cena que iam filmar para uma competição de cinema, e caso ele ganhasse, ele ganharia o curso na faculdade. E ele disse que se vasculhássemos o armário, encontraríamos muitos outros adereços interessantes. Eu não saí de casa por 2 dias, fingindo estar doente, mas eu estava preocupada com o meu fracasso. E estava claro que eu não chegaria a lugar algum com o Sam, e eu estraguei tudo de novo. Eu fiz isso ao invés de convidar o Sam para o cinema, ou até mesmo para falar sobre filmes. No 3º dia, fui até o espelho e vi uma estranha ali, com roupas de outra pessoa, com o cabelo de outra pessoa, com os hobbies de outra pessoa. Agora eu tenho um novo corte de cabelo, que eu mesma escolhi. Vou jogar fora aquela lista de filmes e sair com a Abigail hoje à noite. Decidimos tentar fazer mais amigos. Ela ainda não me convidou para ir à casa dela de novo, e eu não sei se quero correr o risco. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Oi, o meu nome é Daisy. Eu tenho apenas 17 anos e já consegui terminar com o meu príncipe encantado. Você acredita em destino? Você já tentou prever o futuro e então se tornou realidade? As previsões para mim se tornaram realidade, mas definitivamente não da forma como eu gostaria. Assista esse vídeo até o fim e descubra o segredo que a minha vidente guardava. Eu sou uma garota hilária, uma baderneira, poderiam dizer, e eu sempre fui assim. Tenho sorte com os meus pais. Em primeiro lugar, eles sempre me perdoam por tudo. E em segundo, eles são ricos, então eu sempre tenho dinheiro para as minhas excentricidades. E quanto a mim, eu não me importo em compartilhar um pouco dessa riqueza com as minhas pessoas mais próximas. Mas isso acabou me causando problemas. No ano passado, eu arrumei um namorado, o Brent, um verdadeiro príncipe. Com ele, eu me sentia como uma princesa, ainda mais do que com todo o dinheiro dos meus pais juntos. Mas nós éramos diferentes. Tipo, muito diferentes. O Brent adorava estudar. E eu preferia me divertir. O Brent tinha um estilo de vida saudável. E eu gostava da boa vida. O Brent era fã de teatros e museus. E eu, sim, uma fã da diversão. Ele tinha planos incríveis para o futuro. Uma família, um doutorado e um negócio próprio. E eu planejava continuar me divertindo. O destino nos uniu em um cinema, em uma estreia de filme. Ele estava ansioso para ir embora e eu o assisti pela 3ª vez seguida. Agora eu já não sei se foi tudo tão simples assim. Talvez o gato estivesse caçando o rato por um longo tempo e o filme foi apenas uma desculpa. Você já foi usado pelas pessoas? Que sentimento horrível! Foi bom no começo. Ele era tão sóbrio e sério. Me treinava com mais rigor do que o meu próprio pai. Eu soube tarde demais que ele estava interessado não no meu bem-estar, mas de certa forma eu me encaixava em seus futuros planos. O futuro prefeito não poderia ter uma esposa radical, não é? Mas minha reeducação foi difícil, eu era muito rebelde. Ele me arrastava para teatros e eu o arrastava para uma galeria de tiro ao alvo ou para um piquenique no parque em vez de museus. Aquilo parecia uma guerra de verdade. Mas, de qualquer forma, ele era um bom rapaz e um namorado incrível. Ele até tinha uma boa relação com as ex, e além disso, a minha família gostava dele. Bem, as minhas amigas tinham opiniões mistas sobre ele, e a minha melhor amiga, a Sarah, estava pronta para rosnar para o Brent. A vida mostrou que a Sarah estava certa, enquanto os outros estavam completamente errados. Algumas semanas antes, um circo itinerante apareceu em nossa cidade, um muito legal, em um trem com tendas, animais e seu próprio parque de diversões. Para minha surpresa, o Brent não revirou os olhos, dizendo que o circo era uma diversão infantil e que seria melhor eu ir ver os esqueletos dos dinossauros no museu com ele. Talvez ele não fosse um caso perdido. A Sarah foi até lá comigo e nos divertimos na montanha-russa, na tenda de tiro ao alvo e fomos na barraca de pipoca. E, claro, nós ficávamos provocando uma a outra.
Enquanto passávamos pela tenda da vidente, a Sarah, uma cética e materialista convicta, começou a me cutucar e a bufar indignada. Bem, então eu decidi contrariá-la. Dentro da tenda sombria e obviamente mágica estava a profética Cassandra. Os serviços dela custavam muito caro para um circo itinerante, mas não era grande coisa para mim. Nunca precisei contar dinheiro. A vidente ficou claramente feliz com a minha presença. Provavelmente poucos concordavam em pagar tanto dinheiro. No começo eu ria e não podia acreditar que eu estava ouvindo os delírios de uma vidente falsa, mas então a graça acabou. Era como se ela soubesse tudo sobre mim, o meu primeiro tropeço, o nome do meu brinquedo favorito quando criança, como o Brent e eu nos demos no nosso primeiro encontro. Eu perguntei a ela sobre o futuro, cuidadosamente para pegá-la. Eu não sou tão boba assim para acreditar imediatamente em tudo. A Cassandra teve algo tipo uma convulsão, e então ela afirmou que amanhã o Brent iria ao cinema comigo e ele estaria usando uma gravata vermelha. Eu sabia que os planos dele eram totalmente diferentes e que ele não tinha uma gravata vermelha. E então, a Cassandra revirou os olhos e disse que o Brent morreria se eu não estivesse perto dele no dia seguinte. Aquilo não foi muito apropriado. Eu voei para fora daquela tenda, agarrando a Sarah pelo cotovelo e fui para o mais longe possível. Para casa. No dia seguinte, o Brent apareceu de repente. Ele disse que teve sua primeira publicação em uma revista científica naquele dia. Então, naquela ocasião, ele foi dispensado da aula e foi presenteado com uma gravata horrível que ele teria que usar. E me chamou para o cinema para comemorarmos. A gravata era vermelha. Eu não consegui pensar em mais nada. Bem, tente me entender. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. A situação precisava de explicações e eu corri de volta para aquela vidente. O quão facilmente alguém consegue te confundir. Uma bola de cristal e algumas coincidências ridículas foram suficientes para me pegar. Daquela vez, a vidente nem ficou surpresa ao me ver. Ela alegou que os espíritos tinham lhe enviado uma visão, e essa visão dizia que apenas a liderança dela me levaria a uma vida feliz. Caso contrário, um destino terrível esperava por mim e por todas as minhas pessoas mais próximas. E assim começou. Todos os dias, pontualmente, eu ia até a tenda da vidente e recebia as instruções para o meu dia. No primeiro dia, eu tinha que ir em um jantar importante com o Brent, caso contrário, ele iria engasgar com um osso de peixe e morrer. No segundo dia, uma visita ao teatro. Ou o Brent seria morto a tiros pelo noivo de uma das atrizes quando o Brent fosse lhe dar flores. Para salvar a mim e as minhas pessoas queridas, eu tive que rodar pela cidade sob as ordens do Brent, sorrir para os seus amigos, ir às suas exposições estúpidas. Eu não podia nem discutir com ele. Eu desmoronei quando o Brent começou a falar sobre jantar com os meus pais. Antes disso, o Brent falava de fantasias coloridas sobre como ele encontrou uma startup maravilhosa, como era lucrativa e que ele queria investir um dinheiro que ele não tinha. Eu entendi que ele estava prestes a tirar dinheiro do meu pai durante aquele jantar. Tivemos uma briga e eu disse para ele ir embora. Foi a minha primeira noite livre desde que o circo chegou à cidade e eu queria descansar, mas não consegui relaxar. A vidente disse que o Brent e o meu pai estariam em apuros se eu não concordasse com o que o Brent diria naquele dia. Parece absurdo, não é? Mas e se não fosse? Naquela noite eu recebi 2 ligações. Uma era do meu pai. Alguém arranhou o carro dele enquanto ele estava no escritório. A outra era do Brent. O Brent estava no hospital, alguém o atacou, deu um soco no olho dele e roubou sua carteira. Bem, ainda bem que estava vivo. Eu concordei com o jantar com os meus pais. Não tentei mais argumentar contra as previsões. Eu só contava os dias até o circo ir embora e o meu tormento acabaria. Eu estava cansada do medo ao ver a tenda daquela maldita vidente que trouxe tanta ansiedade e dor de cabeça para minha vida descuidada. A vidente não disse isso diretamente, mas eu senti que tudo levava a isso. Se eu não me casasse com o Brent, tudo acabaria mal. No último dia antes do circo ir embora, eu fui até a tenda como se eu estivesse para ser executada. Decidi ir mais cedo para fazer as coisas rapidamente, dizendo ao Brent que eu tinha coisas para fazer na cidade. Eu estava tão cansada de salvá-lo durante aquelas semanas que eu quase o odiava. Eu me inclinei para pisar dentro daquele lugar fedorento que já havia se tornado tão familiar. Puxei a borda da cortina com a mão e eu congelei. Eu ouvi a voz do Brent.
Eu ainda não tinha tido tempo de entender nada, mas tirei o meu celular e liguei a gravação de áudio. E não foi em vão. Eu ouvi muitas coisas engraçadas. A Cassandra, que tinha uma voz jovem e clara quando não murmurava suas previsões, disse ao Brent que ela tinha ganho o dobro com a boba do que ela normalmente conseguia em uma temporada. O Brent respondeu que ele ganharia ainda mais, graças à ajuda da Cassandra e da sua bola de cristal. Eles passaram alguns minutos se entregando as memórias do passado, como estudaram juntos, como foram ao baile. O Brent não só conhecia a Cassandra, como era o ex dela. Então o Brent começou a listar quais outras previsões deveriam ser feitas para me convencer a casar com ele, parar de me comportar como uma selvagem e para que eu definitivamente não fosse a lugar algum. Ela se ofereceu para profetizar, por exemplo, um acidente e ele cuidaria de armar isso. Eu consegui 10 minutos de provas incriminadoras no meu celular que eu imediatamente enviei para todos. Para os meus amigos, amigos dele e para os nossos pais. E então eu entrei triunfante na tenda. Como aqueles dois estavam atuando! A Cassandra até fingiu ter entrado em um transe com visões, mas era tarde demais. Eu terminei com o Brent. Eu prevejo que o Brent não vai conseguir dinheiro para nenhuma startup e que ele não vai fazer negócios nessa cidade. Quanto a mim, eu não preciso mais de videntes. Muito obrigada. Eu vou fazer o meu próprio destino sem a ajuda de bolas de cristal. Gostou da história? Não deixe de curtir e ficar no nosso canal. Há muitos mais vídeos úteis aqui. E tenha cuidado com as previsões.